Olá pessoal, eu sou o Wilson Spigarol. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre controle de rebanho, né? Todo mundo sabe que para fazer uma boa gestão da fazenda, uma boa gestão dos nossos recursos forrageiros, a gente precisa saber quantas cabeças a gente tem dentro da fazenda, com qual peso, né? Qual categoria. Então, é muito importante a gente saber todas as entradas, saídas e transferências, né? Então, através dessa planilha, a gente vai conseguir fazer esse monitoramento. Muita gente vem sempre perguntando, né, nas nossas redes sociais como a gente faz esse controle. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês hoje essa planilha que eu utilizo para fazer o controle de movimentação de entrada e saída de animais dentro da fazenda. Assim, a gente sempre tem o nosso estoque atualizado e consegue entender um pouco melhor o nosso recurso forrageiro e o desenho, o perfil da fazenda através desse rebanho, né? A planilha é muito tranquila de ser preenchida, a gente tem aqui embaixo várias abas, né? Todas elas, como eu disse, elas são referentes à movimentação de estoque, então entrada, saída e transferências, né? No caso das fazendas que não possuem cria em seu sistema, a gente acaba desconsiderando a planilha de nascimento, a planilha aqui de perda pré-parto, então vai depender muito do seu modelo de negócio, mas essa planilha ela atende qualquer tipo de fazenda de pecuária de corte. Então aqui, pessoal, nessa primeira aba a gente tem os nascimentos, né? Sempre a gente vai preencher a data desse nascimento. Então vamos supor aqui que seja dia 5/1, né, 2023. Aqui a gente pode colocar identificação da matriz, né? Então vamos supor que seja a vaca número 459, identificação do bezerro, né? Se essa identificação for a mesma da vaca ou for um número específico do bezerro, por exemplo, vamos pôr aqui 65, a gente pode colocar o sexo desse bezerro, né? Se ele é macho ou fêmea, qual é a raça, né? Nelore, Angus, enfim, depende da genética que você trabalhar aí. Se você quiser colocar características morfológicas como cor para identificar esse animal melhor, você pode colocar aqui, né? Então vamos colocar aqui baio. A marca, isso aqui caso a propriedade tenha mais de uma pessoa que trabalhe, né, em sociedade, em parceria, em conjunto. Então, qual é a identificação desse animal, a marca dele e a projeção de desmama. Então, se você desmama esse animal com 8 meses, com 7 meses, com 6 meses, aqui você pode colocar uma previsão de desmama para ter uma ideia daí do seu faturamento futuro. E se tiver alguma observação, você preenche nessa coluna aqui sem problema nenhum. A gente indo para a próxima etapa aqui, que seria a desmama, né? A gente vem também preenchendo sempre a data aqui no início, a identificação. Então aqui a gente consegue fazer de duas formas, pessoal. A gente consegue animal por animal, né? Caso você tenha esse controle individual. Então, eu posso pegar aquele exemplo do bezerro aqui, o 65 que a gente fez, e desmamar ele, né? Colocar aqui sexo, raça, as outras informações. Ou eu posso pegar um lote de animais, caso eu não tenha o controle individual. Então, quando eu pego um lote, eu não preencho essa parte de identificação, né? Mas eu coloco aqui quantidade. Vamos supor que a gente vai desmamar aí 130 bezerros. Então, a gente coloca também aqui da mesma forma o sexo, né? A raça, o mês e o ano, isso aqui a gente chama de carimbo, né? Que seria qual é a safra, o nascimento desse bezerro. Então vamos supor que sejam esses bezerros nascidos em janeiro. Então, 5, opa, perdão, 1 de 23. Então eles são de janeiro de 23. A marca também, caso tenha mais de uma marca dentro da fazenda. Qual é o destino? Então, se a gente vai mandar esses animais para outro local, a gente pode colocar aqui, senão não precisa preencher, tá? E o peso também é muito importante, uma informação extremamente importante para a gente fazer o balanceamento da nossa carga, do nosso orçamento forrageiro, os nossos planejamentos. A gente precisa saber o peso das categorias, então o peso médio, né? Então aqui, vamos supor que a gente pesou esses animais, eles deram aí 195 quilos de média. E da mesma forma aqui, se tiver alguma observação, pode estar preenchendo também. A gente indo aqui para a próxima aba da nossa planilha, a gente tem um controle de mortes, né? Então aqui a gente vai lançar todos os animais que morreram dentro da fazenda, independentemente de categoria. Da mesma forma, a gente sempre preenche a data, identificação do animal, caso ele tenha um número individual dele, né? Qual é a categoria? Então, se era um bezerro, uma vaca, uma novilha, um boi. Então, aqui você pode colocar qual é a categoria. Se ele for bezerro e você quiser lançar o mês e o ano, né, o carimbo desse bezerro, você pode lançar. No caso aqui, como eu lancei uma vaca, você pode deixar em branco. Qual foi a causa? Né? Então, se foi picada de cobra, clostridiose, raio, enroscado na cerca, acidente. Então, a gente pode colocar aqui se foi onça, né? A gente ter depois qual é a causa mortes desses animais.
o local, né? Qual pasto esse animal estava localizado, estava dentro de um confinamento. Então vamos supor que ele estava no pasto 24 e alguma observação, caso tenha, né? Da mesma forma. Indo para a próxima aba, pessoal, a gente tem aqui a aba de consumo e doação. Isso aqui é quando a propriedade carneia, né? Mata algum animal para consumo interno ou faz uma doação, né? Você pode doar para uma igreja, para alguma instituição. Então aqui é só para a gente lançar porque também é uma forma de saída, né? Para a gente ter esse controle. Então vamos preencher aqui data, identificação do animal, se foi doado uma novilha, uma vaca, um boi, um bezerro, qual que é o peso desse animal também, porque é uma carga que está saindo das pastagens, o destino e também alguma observação. A gente indo para a próxima etapa, que é a perda pré-parto, isso aqui para as fazendas de cria de ciclo completo, a gente vai preencher quando esses animais abortarem ou o bezerro nascer natimorto, né? O que a gente fala natimorto, na verdade, quando ele nasce, morre nas primeiras 12 horas de vida. Então, qual que é a diferença da gente ter uma perda pré-parto para uma mortalidade de bezerro, né? Esse tempo que ele demora para morrer. Então, isso aqui é um teste prático muito fácil. A gente olha o casco dele. Se o casco estiver limpinho, a gente considera como um natimorto. Então, praticamente, esse bezerro ele não teria chance. Às vezes ele nem levantou, não chegou a mamar. Então, a gente vai preencher aqui também essas informações de perda pré-parto. A próxima etapa, né, é evolução de categoria. Então, a evolução de categoria, a gente preenche quando a gente tem uma evolução de era, né, pessoal? Então, uma bezerra transformada em novilha, um bezerro transformado em garrote e assim por diante. Então, a gente vai preencher aqui, dentro da evolução de categoria, a gente vai colocar a data, identificação desse animal, como eu comentei já anteriormente, se for um lote, a gente já vem direto aqui em quantidade, porque sejam 57 bezerras que a gente vai transformar em novilhas. Então, categoria de saída, colocar aqui bezerras, categoria de entrada, novilhas e observações caso tenha. Por exemplo, fiz uma pesagem dessas novilhas, né? Dessas bezerras, você pode escrever aqui na observação, para ir tendo esses registros anotados. As transferências, né, pessoal, é quando a gente muda esses animais de um local para o outro, né? Então, quando a fazenda tem um arrendamento, você tem mais de uma propriedade, também pode ser feita transferência desses animais da mesma forma, tanto individualmente como em quantidade, sempre a categoria e o destino, né, para onde esse animal está indo. Esse livro de controle aqui, a gente costuma fazer um por propriedade. Então, vamos supor que aqui a gente está fazendo da Fazenda São João. Então, esse livro a gente pode imprimir, né? Você pode imprimir ele na horizontal, né? Ele fica um tamanho bom para você fazer as anotações, ou pode fazer aqui mesmo no computador, e aí você vai ter o destino, vai ter outro livro, né? Se você tiver outra propriedade, você imprimir outro livro, vai ter outro controle desse. Então aqui a gente coloca como destino para onde esses animais foram, né? Da mesma forma, a gente pode ter as transferências de entrada, que aí a gente vai ter que dar um lançamento no outro livro, né? No livro da outra propriedade. Em relação a vendas e abates, né, a gente tem aqui duas abas, né? Quando a gente vende esse animal morto, ou seja, por um frigorífico, ou quando a gente vende ele vivo. Nessa aqui, de abate, né, quando a gente vende ele morto, a gente tem que preencher aqui a categoria desse animal, né? Vamos supor que sejam bois. Qual que é o peso vivo dele, caso você tenha, né? Você queira pesar ele antes dele ir para o frigorífico, tem esse controle dentro da fazenda, uma balança e faça esse tipo de controle, né? Extremamente importante, pois a gente está vendendo carne, né? O nosso negócio é vender carcaça. Então aqui vamos supor que esses bois tenham aí seus 520 quilos, né? O destino, você coloca aqui o nome do frigorífico, né? Ou do comprador. O peso em arroba desses animais, então vamos fazer uma conta aqui, pessoal. Vamos supor que esses animais vão ter um rendimento aí, tiveram um rendimento lá de 52%, né? A gente vai ter 18,02 arrobas. Aqui a gente coloca o valor da arroba que foi negociada, então vamos supor aí uma arroba hoje de R$ 260. Então a gente multiplica por 260 e a gente tem o valor unitário de R$ 4.686,93 por boi. Então, aqui também a gente pode fazer tanto do lote, né? Vamos supor que eu tenha abatido aí 60 bois, ou posso fazer um a um, caso você faça uma venda menor, uma venda que você queira identificar esses animais. Em relação à venda vivo, né? Quando a gente vende esse animal vivo na propriedade, também preencher
quantidade ou identificação, a categoria, o peso vivo desse animal, quem foi o comprador, né, o destino e o valor desses animais. Então é mais tranquilo, a gente não precisa do peso em arrobas, mas da mesma forma preencher essas informações porque é carga animal também que está saindo da nossa área de pastagem. E aqui, uma outra forma de entrada, né, além de nascimentos, são as compras. Então aqui a gente vai preencher tudo aquilo referente à compra. Mesma forma, data, identificação, quantidade, categoria, o peso vivo que esses animais estão entrando na fazenda, porque isso vai aumentar, né, nossa carga de lotação, né, o peso de animais, a necessidade de forragem que eles vão ingerir, da onde eles vieram, né, de quem a gente comprou, quanto a gente pagou e alguma observação pertinente. Então, pessoal, essa planilha a gente vai preenchendo ela conforme as movimentações vão acontecendo, né? Durante a safra, durante o ano. Você pode imprimir uma para cada fazenda, pode imprimir mais de uma folha, ou pode preencher aqui no computador, e é bem tranquilo para a gente ter sempre os registros do que está acontecendo. Isso a gente vai conseguir ter ideia do nosso rebanho. Caso você ainda não acompanhe aqui o canal, peço para que se inscreva. Se você tiver interesse nessa planilha, o link dela está aqui na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.